Pessoal, normalmente para o bloco vai, deixa-me trabalho onde nunca aqui. Ok, bem-vindos a mais um vídeo. Para quem é que é este vídeo? Este vídeo eu diria que é mais para aqueles que estão a pensar em começar o jiu-jitsu ou para aqueles que ainda estão no início da sua caminhada no jiu-jitsu e que ainda se estão a ambientar ao desporto. É uma coleção ou uma lista dos erros mais comuns que eu vejo e que vos levam a abandonar o desporto um pouco cedo demais, não é? Porque a ideia é ficarem nisto para sempre. Não é erros a nível técnica, nada disso. É mais o que é que vocês podem fazer ou quais é que são as maiores ameaças à vossa longevidade. Bora lá começar, tenho aqui uma lista porque eu tentei gravar este vídeo ontem e não correu bem de improviso. Então, primeiro que nada, o jiu-jitsu não é um desporto fácil, ok? Mas o que eu quero dizer com isso especificamente é que é um desporto extenso. Vocês têm um número imenso de guardas e de variáveis às quais vocês vão ter que aprender e se habituar e etc. E acho que se vocês começarem com a mentalidade errada, essa é a ameaça número 1 à vossa longevidade no jiu-jitsu. E é maioritariamente sobre isso que eu vou falar e acho que todos os pontos da minha lista vão ter a este ponto que é preciso ter calma, é preciso ter paciência e é preciso aproveitar o tempo no jiu-jitsu dessa maneira, ok? Portanto, aqui talvez acho que a maior ameaça às pessoas deixarem e abandonarem o desporto é possivelmente uma destas duas. Então, em primeiro lugar vou falar de lesões. Quem pratica jiu-jitsu e não está nisto para competir e fazer vida disto, acho que são um pouco menos dispostos a magoarem, certo? As pessoas têm trabalhos, têm famílias, têm responsabilidades e ninguém quer estar aleijado a coxear, com o braço preso porque levaram um armlock e bateram tarde demais. Portanto, acho que as lesões são um problema bastante óbvio, mas acho também um problema fácil de gerir. Claro que acidentes acontecem, mas o bom do jiu-jitsu é que há sempre a possibilidade de baterem e do colega soltar. Portanto, qual é que é a maior ameaça às lesões? Acho que é uma pessoa que tenha sido sedentária a vida toda ou que não faz atividade física há nenhum tempo e de repente vai começar a treinar e vai à maluca e vai-se magoar, como é óbvio. E acho que outras razões para as lesões é o não saber treinar, o não saber ouvir o corpo. E o que eu quero dizer com isso é, o treinar não é só o rolar, certo? Há que ser um bom parceiro de drills, há que saber rolar com força, há que saber fazer o flow roll, certo? Ir mais calminho, quase uma dança. E acho que tudo isso é essencial para que vocês não se alejem. Especialmente se são uma pessoa nova no jiu-jitsu que, à partida, a menos que tenham vindo de uma outra arte marcial, é bastante diferente daquilo que vocês possam já ter feito no passado e o corpo vai ter que se habituar. Portanto, em suma, uma das maiores razões pelas quais eu vejo as pessoas a abandonar o desporto cedo é lesões. E acho que não é um problema assim tão difícil de se resolver se treinarem de forma adequada, escolherem os parceiros certos, se baterem quando têm que bater e se não tentarem levar a coisa longe demais. Outra das razões principais pelas quais as pessoas deixam de treinar jiu-jitsu é uma má gestão do tempo. Então, vamos dizer, quem começa a treinar à partida tem famílias, ou pelo menos um namorado, ou uma mulher, certo? Não necessariamente filhos, mas tem trabalho, tem essas tretas todas que vêm com a vida chata de ser adulto. E, portanto, arranjar um tempinho para vocês tentarem ir ao treino nem sempre é fácil. Portanto, gestão de tempo acho que é outra coisa crucial para que vocês não deixem de treinar, porque às vezes ao início vão todos à maluca, treinam 5 dias por semana durante o primeiro mês e depois de repente deixam de aparecer. E acho que a solução vai partir principalmente por arranjarem um horário realista e saudável e que vocês consigam manter consistentemente, seja um dia por semana, 2 dias por semana, 3 dias por semana, o que for. E acho que se vão manter neste desporto bastante mais tempo do que se tiverem dias soltos e basicamente treinarem quando se lembrarem, quando der. Não, ponham no vosso horário tal como está lá tudo o resto, o vosso trabalho, essa treta toda. Metam num horário, um dia certo por semana, uma hora fixa, um horário em que vocês vão treinar, apareçam. Caso dê para treinar mais numa semana em particular, melhor. Caso haja um imprevisto, também está tudo bem. Número 3, fixação com faixas. Acho que vocês aparecerem para treinar e começam logo a perguntar pela faixa. Este tipo de pessoas eu diria que tende a abandonar o desporto mais cedo. E se esse for o ponto em que vocês estão focados, em vez de aproveitarem, aprender e aproveitarem o processo, que é deixar de não saber nada para começar a saber alguma coisa, para saber um bocadinho mais, até chegarem eventualmente à faixa preta, demora e deve ser esse o vosso foco, não a faixa em si. Portanto, eu diria, não perguntem pela faixa, perguntem mais talvez do género, olha, o que é que eu posso fazer, o que é que está a faltar no meu jogo. Acho que isso são perguntas mais construtivas e mais típicas de alguém que vai ficar no desporto mais tempo, eu diria.
E por fim, vou acabar com expectativas irrealistas, que é um pouco tudo isto. Portanto, vocês vão estar neste desporto à partida muito tempo e o início é complicado. Demora a se habituarem, vocês têm que aprender a treinar e aprender a treinar, como eu já disse, não é só rolar, não é só lutar, é aprender a ser um bom parceiro de drill, aprender basicamente. E portanto, se vocês acharem que vão chegar ao treino e vão logo começar a dar porrada, é peta e não vai acontecer. Salvo raras exceções, se forem super atléticos, se já tiverem vindo de um wrestling ou do judo, obviamente vão ter um sucesso, eu diria, mais rápido do que alguém que é mais velho, que é sedentário e nunca treinou na vida. Mas de qualquer das maneiras, venham prontos para apanhar porrada e venham prontos para o facto que vai demorar a aprender e que tudo vai ser novidade durante muito tempo. Portanto, abordem com essa mentalidade e está tudo bem. Passando agora às soluções e algumas histórias de pessoas que eu conheci que acho que são bons exemplos de alguém que não quer seguir isto profissionalmente, mas tem uma relação saudável com aparecer para as aulas, aprender e mantém-se ativos. Mas bora lá, então, questão de tempo, tal como eu já mencionei, crucial, arranjem um horário que funciona para vocês, algo que funciona para as vossas mulheres, para as vossas famílias, para os vossos trabalhos e que vos permita aparecer 2 a 3 vezes por semana, acho que é o ideal e acho que é fazível. Depois, ouvir o corpo, treinar com cabeça, é difícil de ser específico nisto, mas batam cedo. Se vocês ainda não conhecem os limites da vossa flexibilidade e estiverem numa posição que vocês não conheçam, não tenham problema em bater, pedir para parar, se calhar perguntar ao colega o que é que está a passar. À partida, se vocês estiverem a rolar com alguém mais avançado, ok, eles têm a capacidade de partir qualquer coisa, não é? Mas também geralmente tendem a ser as pessoas que têm mais cuidado com vocês. Acho mais perigoso quando estão a treinar com alguém que tem pouca experiência e que também não conhece as posições. Obviamente os acidentes acontecem e acho que tendem a ser aí. Sabem dizer que não, vocês não são obrigados a rolar com ninguém, mas também não digam que não só porque, não querem apanhar porrada. Vocês vão apanhar porrada. O dizer que não aqui, o que eu quero dizer com isto é mais... Saibam rejeitar um parceiro que não olha por vocês como vocês olhariam por eles. Isso, espero que olhem bem pelos vossos parceiros de treino. Mas, basicamente, é isso que eu quero dizer, mais especificamente com o treinar como deve ser e ouvir o vosso corpo, que não é propriamente fácil, mas façam a vossa preparação física, acho que isso é imprescindível. Vais preparar muito melhor para tudo aquilo que vocês depois vão enfrentar no tatame e esse reforço é crucial. Depois, histórias. Eu em Inglaterra tinha esta equipa pessoal mais velho que nós chamávamos os fósseis e eles treinavam todas as horas de almoço, especificamente juntavam-se todas às sextas-feiras, a hora de almoço um open mat e nós chamávamos-lhe os Fossil Fridays e eu acho que a mensagem importante aqui é aprender sobre os fósseis, né? Sobre este pessoal mais velho, de 40 e muitos, 50 anos, eram pessoas que todos eles apresentavam alguns dos mesmos fatores. Tinham uma boa gestão de tempo, ok, que também muitos deles eram empregados por conta própria, portanto tinham facilidade de conseguir despachar os miúdos de manhã para a escola, fazer um pouco de trabalho, vir à academia, treinar a hora de almoço, continuar com o trabalho à tarde e depois estarem prontos horas depois ao fim do dia para levar os filhos para as atividades deles. Portanto, se tiverem essa flexibilidade, acho que é um ponto a vosso favor. Mas nem todos. Havia um senhor que era o Rob que treinava sempre ao fim do dia, que durante o dia estava ocupado, tinha mulher, tinha filhos e o homem treinava já aos 50 anos, super consistentemente. Ao início era um trapalhão, mas nunca desistiu. Às vezes competia com pessoas bem mais novas do que ele, porque não tinha masters da divisão dele em competições mais pequenas. E acho que era uma pessoa que é um exemplo a seguir de como abordar o treino. Como leva ao segundo ponto, que é não se compararem a ninguém. Especialmente se vocês forem mais velhos ou estiverem no início. Se vocês forem mais velhos, a idade não joga a vosso favor. É óbvio, se estiverem no início, pior ainda, a experiência não joga a vosso favor também. Mas basicamente o que eu quero dizer aqui é não se comparem àquele pessoal que, vos bate bastante. Toda a gente está lá há mais tempo. E aquilo que este pessoal os fósseis tinham todos em comum era uma relação saudável e tinham essa maturidade emocional para não se compararem com o resto da malta, mas compararem-se mais a eles próprios e tentarem evoluir face àquilo que eles eram e àquilo que eles são, certo? Eles vão tentar melhorar aspectos do jogo deles, mas sempre sem se compararem com pessoas com menos de 20, 30 anos do que eles, porque sabem que dificilmente vão ter essa energia, essa velocidade, essa explosão, essa força e a possibilidade de aparecerem todos os dias para treinar, porque eles têm filhos e os outros mais novos, à partida, geralmente não têm, não é? Portanto, acho que esse é um fator importante. Não se comparem a ninguém para além de vocês próprios, especialmente se estão a fazer isto quase como um hobby e não querem competir. Acho que se competirem é ligeiramente diferente, obviamente têm que dar
com o olho na vossa competição, têm que tentar melhorar e há um pouco, se calhar, mais depressa, se bem que também há formas saudáveis de o fazer, não é? Mas especialmente se vocês forem mais velhos no início, porra, não se comparem, aproveitem e basicamente é isso. Portanto, agora aqui, para acabar, que acho que já estou no fim, qual é que é o meu último ponto? Competir. Porra, mandem-se a uma competição. Competição é fixe. Não acho que isso vá necessariamente ajudar a estar mais tempo no desporto. Por outro lado, até pode correr bastante mal e vocês pensam, porra, estou farto disto. Vim para aqui apanhado um gajo, ser humilhado à frente da minha mulher e dos meus filhos e não quer nada disto. Mas, por outro lado, aquilo que eu observei destas pessoas que, apesar de treinarem, não necessariamente querem fazer disto a vida delas, é que todos eles experimentaram competir pelo menos uma vez e foi uma boa experiência e ninguém se arrependeu e acho que vos vai fazer apreciar o treino de uma maneira diferente, muito honestamente. Portanto, ponderem competir, não é necessariamente uma dica sobre estarem mais ou menos sempre no jiu-jitsu, não acho que se não competirem vão abandonar o desporto necessariamente, mas acho que se competirem vos vai dar um bichinho diferente e uma apreciação diferente pela arte marcial. Portanto, em conclusão, treinem com calma, aproveitem o facto de não saber nada, aproveitem o facto de que são iniciantes, porque é uma época divertida. Apanham bastante, claro que sim, mas eventualmente vai vir alguém mais novo para o ginásio em quem vocês finalmente começam a bater e é assim o ciclo. Vocês só apanham, de repente começam a bater um bocadinho no gajo que veio novo e pesa menos 30 kg do que vocês e porra, aproveitem bater nesse gajo também, mas aproveitem apanhar porrada, porque é divertido e é fundamental para o vosso progresso. Portanto, abordem o jiu-jitsu com essa mentalidade, saibam que não é fácil, sabem que demora, saibam que é chato e que é desconfortável às vezes, mas que vale a pena porque criam um bom grupo de amigos, estão num bom ambiente, estão num ambiente que é importante, que eu acho que faz falta do meu ponto de vista e basicamente é isso, meus. Espero que tenha feito sentido. Lá está, o intuito deste vídeo era ser assim mais uma conversa, portanto se chegaram ao fim, nem sei há quanto tempo é que eu estou a falar, quase 20 minutos, puta que pariu. Para a semana volto aos vlogs, tenho mais alguns vídeos assim dentro destes temas pensados, já sabem, qualquer dúvida deixem nos comentários, pode ser que eu transforme isso num vídeo eventualmente e partilhem comigo um pouco da vossa experiência, a dizer o que é que vos ajudou a manter mais tempo no jiu-jitsu, o que é que vos prendeu ao jiu-jitsu, porque é que continua a aparecer e se de momento tiverem com alguma dificuldade a dizer estou a pensar sair porque X, Y, Z, não deixem de dizer nos comentários que eu dou assim uma palmadinha e uma motivação extra. Portanto, é isso pessoal, obrigado por verem. Porra, isto quase foi um podcast, 20 minutos malta. Vou deixar por aqui. Acho que transmiti a mensagem essencial que é tenham calma, aproveitem e tchau.